Olá, meu nome é Cleonice Brito, sou aluna do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF, do Polo Caucaia, sexta turma 2025. Para o nosso trabalho final, nos foi sugerido que nós fizéssemos uma análise do livro Problemáticas da Educação Física como objeto da nossa avaliação final. Durante essa disciplina, estudamos o livro Desafios da Educação Física Escolar, temáticas da formação em serviço no PROEF. É um importante resultado do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF. Este livro reúne reflexões e discussões feitas durante a formação continuada de professores que atuam na educação física, da educação básica, buscando aproximar o que é produzido na universidade dos desafios vividos no dia a dia da escola. A obra trata de temas fundamentais para a prática pedagógica na área, trazendo diferentes olhares sobre os diversos aspectos que envolvem a disciplina. Além disso, o livro destaca o papel do professor como alguém que transforma a realidade escolar e que também produz conhecimento dentro do seu próprio espaço de trabalho. Na primeira semana, estudamos o capítulo 7 do livro Desafios da Educação Física Escolar, capítulo de autoria de Fernandes Jaime Gonzalez, no qual fica destacada a atuação docente. Esta atuação ela pode ser com práticas tradicionais. Essas práticas, na maioria das vezes, têm a característica do abandono do trabalho docente, ou também pode optar por práticas inovadoras. Quando se trata da prática tradicional ou do abandono do trabalho docente, é muito comum encontrarmos o rola-bola. Mas o que é o rola-bola? O autor explica que é um tipo de aula onde o professor quase não interfere no que acontece. Os alunos, muitas vezes, só os meninos ficam livres para jogar futebol ou outras atividades sem planejamento, objetivos ou conteúdos bem definidos. Essa prática deixa de lado a ideia de que a educação física deve ensinar sobre a cultura do movimento de forma ampla e intencional. Por que o rola-bola é um problema? Gonzalez critica essa forma de aula porque considerá-la um abandono do papel do professor, ela não valoriza o planejamento, a intenção pedagógica e o desenvolvimento dos alunos. Como resultado, não contribui para a formação completa dos estudantes, nem fortalece a importância da educação física dentro do currículo escolar. É muito importante destacar a prática do professor. Esta prática, como já foi citado, além de práticas tradicionais ou de abandono do trabalho docente, pode também ser uma prática inovadora. E o mais importante é que esta prática ela vem investir em aulas planejadas com intencionalidade. Então, Gonzalez defende a importância de renovar o ensino da educação física. Isso significa deixar para trás práticas que não contribuem para o aprendizado e investir em aulas planejadas com intencionalidade, que valorizem a diversidade de movimentos e experiências corporais. A ideia é unir teoria e prática para que todos os alunos aprendam de verdade. No capítulo 2 do livro Desafios da Educação Física Escolar, de autoria de Soraya Cristina Darido, o texto intitulado Relação entre ensinar e fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, discute como é importante equilibrar a prática e a reflexão nas aulas de educação física. Não basta só praticar esporte, é fundamental pensar e aprender sobre. Os principais pontos desse capítulo são os dois lados da educação física, o corpo em movimento e estimular o pensamento. A autora mostra que a educação física é diferente de outras matérias porque envolve o corpo em movimento, mas também precisa estimular o pensamento, ou seja, não se trata apenas de ensinar a fazer, mas também de entender o que se faz, por que se faz e o que isso significa. Ensinar sobre o fazer. Além da repetição de movimentos,
Soraya Darido critica as aulas que se limitam apenas a ensinar técnicas e movimento, como se os alunos fossem apenas repetir gestos sem pensar. Ela defende que a educação física deve ir além disso, trazendo mais sentido para o que se aprende e se pratica. O capítulo reforça que é importante refletir sobre as práticas corporais, como jogos, esportes, danças, lutas e ginástica, levando em conta aspectos históricos, sociais, culturais, biológicos e até políticos. Isso ajuda os alunos a desenvolverem uma visão mais crítica e consciente sobre o corpo em movimento. É fundamental integrar as dimensões conceituais e procedimentais. A autora propõe que teoria e prática caminhem juntos. As atividades físicas devem servir de base para discussões e aprendizagem mais amplas, e a teoria deve enriquecer as experiências vividas em aula. Essa integração é fundamental para uma educação física que realmente faça sentido para os alunos. O papel do professor é investir em aulas planejadas com intencionalidade. No capítulo 1 do referido livro, de autoria de Fernanda Moreto e Soraya Darido, o lugar da educação física dentro da escola e a partir das leis que garantem sua presença como parte do currículo da educação básica, o título do capítulo é A Educação Física como Componente Curricular da Educação Básica, os aspectos legais. Então, esse capítulo destaca que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei de número 9394/1996, determina que a educação física deve fazer parte do currículo escolar. Isso é um passo importante para garantir que a disciplina esteja presente em todas as etapas da educação básica. Existem dificuldades encontradas para colocar a lei em prática, porque mesmo sendo obrigatório por lei, o texto mostra que há muitos desafios para que a educação física funcione de verdade nas escolas. Entre os obstáculos está a falta de estrutura e material, a dispensa das aulas de educação física, a ausência da valorização da disciplina, carência de professores bem qualificados. O capítulo discute a possibilidade legal de alguns alunos serem dispensados das aulas e os critérios para isso acontecer. As autoras chamam a atenção para o impacto dessa prática, que pode enfraquecer a presença da disciplina na escola e dificultar seu acesso universal. Com relação à valorização, mais do que está na lei, a educação física precisa ser reconhecida como importante para toda a comunidade escolar, alunos, familiares, professores e gestores. Só assim ela será realmente valorizada e poderá contribuir de forma significativa para a formação dos estudantes. Um outro aspecto importante é com relação à BNCC. O texto menciona também que a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento mais recente e mostra como ela orienta o trabalho na escola e reforça a importância da disciplina no currículo. Então, é muito importante que nós tenhamos essa compreensão, que o capítulo mostra que a educação física tem seu lugar garantido por lei nas escolas brasileiras, mas ainda enfrenta muitos desafios para se consolidar na prática. Além de conhecer os direitos e deveres legais, é necessário investirmos em ações que valorizem a disciplina no dia a dia da escola. Na quarta semana, nós estudamos o capítulo 6, escrito por Soraya Darido e Fernando Jaime Gonzalez, também com a participação de Gui Gianciene. Trata de dois desafios que ainda são muito comuns nas aulas de educação física: o afastamento e a indisciplina dos alunos. Os principais pontos discutidos são: reconhecendo os problemas. O capítulo começa reconhecendo que muitos alunos não participam das aulas de educação física, mesmo estando na escola,
e que a indisciplina também é frequente. Essas situações prejudicam o aprendizado e o envolvimento dos estudantes. Por que isso acontece? Os autores explicam que as causas são diversas e complexas, mas eles destacam questões pedagógicas, as relações dentro da escola e fatores sociais e familiares. Com relação às questões pedagógicas, o conteúdo muitas vezes é repetitivo de um ano para outro. Os alunos em anos anteriores podem ter tido experiências negativas, podem ser problemas no relacionamento com os professores ou com os colegas, exclusão, bullying e também tudo isso contribui para o afastamento e a indisciplina. Os alunos que ficam ausentes da prática de atividade muitas vezes se envolvem com questões de indisciplina. Os fatores sociais e familiares têm a ver com questões de convívio, questões como pressão por desempenho, falta de apoio ou dificuldades sociais que eles possam estar enfrentando. Então, a forma como os alunos veem a disciplina também está muito relacionada tanto com a questão da indisciplina como questões de competitividade. Muitos estudantes chegam às aulas com experiências anteriores ou sem entender o valor da disciplina, o que afeta a sua participação. O capítulo reforça que a indisciplina não deve ser vista apenas como uma falha do aluno. Ela é resultado de muitos fatores, incluindo a forma como a escola funciona e como as relações acontecem dentro dela. Quando os alunos se afastam das aulas ou se comportam de forma indisciplinada, perdem oportunidades importantes de aprender, desenvolver por meio de práticas corporais. Embora o capítulo não traga uma lista de soluções prontas, ele propõe reflexões sobre como tornar as aulas mais atrativas, inclusivas e significativas. Isso pode incluir variar os conteúdos, usar novas metodologias, melhorar a gestão da turma e fortalecer a relação entre professores e alunos. Um exemplo é o Sport Education Futebol Calheiro, que foi citado e que serve de experiência para que nós possamos estar visualizando fazer uma nova prática. Como sugestão, implantarmos práticas pedagógicas mais sensíveis, criativas e abertas ao diálogo. Durante a quinta semana, estudamos o capítulo 5, de autoria de André Luiz Ruggiero Barroso. Esse capítulo ele fala sobre as inquietações sobre o ensino do esporte na educação física escolar. Ele discute como as aulas de educação física estão sendo ou foram implantadas durante muito tempo nas escolas brasileiras. O esporte tem destaque, mas também tem problemas. O esporte é um dos conteúdos mais presentes nas aulas, mas o autor mostra que, muitas vezes, ele é tratado de forma equivocada. Isso levanta dúvidas e críticas sobre como o esporte deve ser ensinado na escola. Ele faz uma crítica às abordagens tradicionais. O autor questiona as formas mais antigas e comuns de ensinar o esporte, que se limita a treinar técnicas, repetir jogadas ou focar apenas no desempenho. Como se os alunos fossem atletas. Esse tipo de prática não considera as diferenças entre os estudantes e não contribui com os objetivos educacionais da escola. O esporte precisa de um olhar pedagógico. Escola não é lugar de rendimento. É necessário que nós estejamos preocupados em defender o ensino do esporte para além de como fazer. E incluir também reflexões sobre o porquê e para que se pratica, ou seja, saber fazer e saber como fazer. Isso significa trazer discussões sobre a história, os valores, os contextos sociais e culturais do esporte, promovendo uma aprendizagem mais completa e, assim, interligar o conceitual
com o procedimental. O texto reforça que a escola não deve copiar o modelo do esporte competitivo e de alto rendimento. O foco deve ser a participação de todos os alunos, o respeito às diferenças e o desenvolvimento integral, físico, social e emocional do educando. Como ensinar esporte na escola? O autor reconhece que já se sabe o que evitar, como aulas focadas só em técnica ou em competição, porém ainda há um desafio em construir propostas que realmente ajudem os professores a ensinar esporte de forma educativa, inclusiva e significativa. É preciso ir além, tornar o esporte mais acessível, reflexivo e alinhado aos objetivos da escola. Durante a semana 6, estudamos o capítulo 8, de autoria de Osmar Moreira de Souza Júnior. Esse capítulo ele fala sobre os desafios da educação física escolar e ele trata de questões de gênero nas aulas de educação física. O autor mostra como ideias antigas sobre o que é coisa de menino ou coisa de menina ainda influenciam a forma como essas aulas acontecem. Os principais pontos são histórias da separação por gênero nas aulas. O texto relembra que por muitos anos meninos e meninas tinham aulas separadas. Essa divisão era justificada por ideias ultrapassadas sobre diferenças biológicas. Isso acabou reforçando estereótipos, por exemplo, que meninos são mais fortes e gostam de esporte, enquanto meninas são mais delicadas e praticam atividades mais leves. Gênero é uma questão de construção social. O autor explica que essas diferenças entre o que é considerado masculino e feminino não vêm do corpo, mas sim da cultura, ou seja, são aprendidas ao longo da vida e influenciam como os alunos participam das atividades, como escolhem os esportes e como se sentem em relação ao próprio corpo. Existe ainda segregação e estereótipos. Mesmo com leis e debates sobre igualdade, ainda é comum ver separação nas aulas, mesmo de forma indireta, e ideias preconceituosas que limitam a participação. Por exemplo, meninas são deixadas de fora de jogos, como futebol, enquanto meninos podem ser ridicularizado por querer dançar. O papel do professor. O professor tem um papel fundamental, ele precisa estar atento às próprias atitudes, planejar atividades que incluam todos e abrir espaço para conversa sobre respeito, diversidade, igualdade de gênero. É preciso criar um ambiente onde todos possam participar e se sentir valorizados. Durante a semana 7, nós estudamos o livro Pedagogia do Oprimido, de autoria de Paulo Freire. Pedagogia do Oprimido e a Educação Física. Então, na última semana da disciplina, estudamos a obra de Paulo Freire. Neste livro, ele defende que a educação deve ser um processo de libertação. Ele acredita que, ao aprender, o oprimido deixa de ser passivo e se torna protagonismo da sua própria história, podendo transformar a realidade ao seu redor. Paulo Freire critica o modelo tradicional de escola, de ensino, ou seja, ele critica a educação bancária, que apenas transmite conhecimento sem questionamento e propõe uma educação que seja dialogada e que incentive os alunos a questionarem e a construírem o saber. Dentro dessa visão, o professor de educação física não deve apenas ensinar técnicas e habilidades esportivas. Sua abordagem deve ser mais profunda, promovendo um diálogo com os alunos e incentivando-os a refletir criticamente sobre as práticas corporais, considerando seus significados sociais, culturais e políticos. Na perspectiva de Paulo Freire, o educador físico é um mediador. Ele ajuda os alunos a entenderem o mundo através do corpo, destacando as
opressões e buscando a autonomia dos estudantes. As aulas estão se tornando um espaço de questionamento, onde os alunos são protagonistas do processo de aprendizado. O corpo, que antes poderia ser visto apenas como um instrumento para o treinamento, passa a ser compreendido de forma mais ampla, considerando sua história e contexto social. Em resumo, a pedagogia de Paulo Freire convida o professor de educação física a ser um agente de mudanças, usando o movimento como uma ferramenta para conscientizar e libertar os alunos. O professor é um agente de mudança e usando o movimento como ferramenta de conscientização e libertação.